Podem se assentar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Confesso que já passei por todos os estágios, já tive taquicardia, agora a perna está assim meio dormente. Então, qualquer coisa que acontecer aqui, vocês já ficam cientes, alguém corre aqui para me acudir. Antes de mais nada, quando a Renata me convidou para estar aqui, eu lembrei de um episódio que eu vivi no retiro, que eu acho muito importante falar. Porque os tolos aprendem com os seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos tolos. E o Espírito Santo, ele tocou meu coração para que dissesse alguma coisa, para que dissesse uma coisa naquele retiro com os jovens, porque era muito tranquilo, muito livre. E aí, ao final das palavras, dos louvores, o pessoal que sentisse no coração levantava, falava alguma coisa. O Espírito Santo, desde o início, me tocou para falar alguma coisa. E eu falei, não, eu estou aqui só para sentir, eu vou ficar quietinha no meu canto, e se for de Deus, esse microfone vai vir na minha mão. Se não for, então, aquela coisa, né? Aquela dificuldade toda que a gente coloca para não fazer a obra. E aí, o retiro foi passando, as palavras foram cada vez mais sendo fortes e combinando com aquilo que o Espírito Santo tinha tocado para que eu falasse, e eu não falei. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que nos 45 do segundo tempo, o retiro já tinha praticamente acabado. A liderança estava só dando alguns conselhos aos jovens antes que eles fossem para casa. E aí, nesse momento, a Jane, ela falou assim, posso fazer só um comentário? E aí ela falou exatamente o que o Espírito Santo tinha tocado no meu coração para falar. Mas não foi a mesma coisa de forma diferente. Foi a mesma coisa da mesma forma, usando até algumas palavras que eram chave. Mas o Espírito Santo, nisso, ele me falou que ele queria, né? Ele esperou até o fim ali para que eu falasse, mas ele não ia deixar aqueles jovens sem ouvir o que ele queria falar. E eu fico muito feliz, muito grata pela vida da Jane, que ela não só foi sensível à voz do Espírito Santo, como também foi obediente, coisa que eu não fui. Então, que sejamos sensíveis e obedientes à voz do Espírito Santo. E nisso a Renata me chamou. Eu falei, bom, então eu aprendi que eu tenho que ser sensível e obediente. Aí, beleza. Eu falei, tudo bem, Renata. E aí, depois de um tempo, a Renata vem e fala assim, ô Zaninha, o tema é valores inegociáveis. Eu falei, nossa, que tema forte. E assim, vocês percebam que foi tudo Renata, né? Felipe ali, junto, a gente conversava sobre tudo do culto, mas em nenhum momento, nada, mas não tocou uma palavra comigo. Eu fui pega de surpresa em todos os momentos. Nada, Felipe não falou nada comigo. Obrigada, querido. Mas eu ainda vai ter volta. E quando a Renata falou sobre valores inegociáveis, foi muito interessante, porque eu sabia que os jovens estavam estudando sobre Daniel, mas uma passagem que veio na minha cabeça não foi a de Daniel. E eu queria convidar todos para abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 25, versículo 29 ao 34. Podemos? 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Na mesma hora que ela falou valores inegociáveis, eu sei que todo mundo conhece a história de Esaú e Jacó, na mesma hora eu falei assim, gente, mas quais valores são inegociáveis? Porque o ser humano é uma raça assim tão abençoada, mas tão abençoada, que até o que é inegociável ele consegue dar um jeito de negociar. E isso é muito triste para nós. A gente sempre quer dar um jeitinho. E isso é até vergonhoso. Então, eu tenho certeza, né? Cada um tem uma fraqueza, ou mais de uma, cada um tem a sua fraqueza. E assim, que a gente tenha cuidado
sabe? Que a gente viva sempre em estado de alerta. Porque nesse caso aqui foi a fome física de Esaú, que fez com que ele negociasse o inegociável. Mas que a gente esteja alerta e que conosco isso não aconteça. E que a gente tenha a força, a fé e a perseverança de sempre viver o inegociável na nossa vida. Amém? E aí, agora passando para Daniel, mas os irmãos não precisam abrir a Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então, estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Coisa mais linda, né? Um caráter, uma vida exemplar. E existem muitos valores que são inegociáveis. E na prática aqui, com Daniel, a gente vê alguns. E o Espírito Santo ele tocou no meu coração para que a gente fale de 4. Não tem como não começar falando da fidelidade de Daniel. E eu não digo fidelidade assim a Deus somente, mas ele foi fiel aos seus valores, ele foi fiel ao seu caráter, à sua integridade, ao seu princípio. E isso é muito lindo. E talvez isso tenha acontecido porque ele, além de não ter negociado a sua fidelidade, ele não negociou o seu amor. Porque quando a gente negocia o nosso amor, as coisas ficam muito mais negociáveis. Mas com Daniel, não. O amor, o seu amor a Deus foi inegociável. Por isso, o seu caráter, a sua integridade, a sua fidelidade a Ele também foi. E a gente precisa ter isso no nosso coração e levar isso adiante. O teatro falou muito bem aqui, porque a gente sempre quer se adaptar ao meio em que a gente está. Mas não deve ser assim. Às vezes a gente é mais influenciado do que consegue influenciar. E não dá para ser dessa forma. A gente tem uma necessidade muito grande de ser aceito. De ser aceito pelos grupos, de ser aceito por pessoas, né, por uma pessoa especial, ou até pela pessoa especial. Só que a gente tem que ver até onde isso vai ferir os nossos conceitos. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, como é que fica? Será que a gente precisa realmente negociar isso tudo por conta de um grupo de pessoas ou por uma pessoa? Será que de fato, isso precisa acontecer? Então, se isso acontecer, será que então a gente está almejando estar no grupo de pessoas certas ou com a pessoa certa? Se a gente precisa mudar totalmente quem a gente é? Eu não estou falando assim de mudar para se tornar uma pessoa ruim, mas uma pessoa descaracterizada do que você era. Assim como Daniel, ele podia querer mudar para ficar como os sátrapas. E ele podia querer mudar para que aquela lei também valesse para ele. Ele podia negociar isso tudo, mas ele não negociou o seu caráter. E que a gente pense nisso e que a gente leve isso adiante. Assim como a fidelidade e o seu amor, eu acho lindo porque ele não negociou a sua fé. Ele continuou acreditando em Deus. A Clara leu aqui que em Daniel 6:10 diz o seguinte: Daniel, pois quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não desacreditou que existia um Deus depois que aconteceu o que aconteceu. Ele continuou acreditando em Deus. E depois que tudo aconteceu, no versículo 22, diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele acreditou em Deus, ele teve fé antes, acredito que durante e depois. Ele não negociou a sua fé. E é engraçado, porque assim, às vezes eu leio a história, principalmente a história de Moisés, e às vezes eu tenho um certo ranço daquele pessoal. Porque dá uma vontade de matar essa gente. Porque assim, eles passam por tudo aquilo, o mar vermelho se abre, eles vivenciam todas aquelas maravilhas, e aí chega uma hora que eles falam: antes tivéssemos morrido lá no Egito. Poxa vida, né? Que falta de fé, que murmuração, que coisa feia. E assim, com a gente às vezes também acontece isso, só muda o personagem, né? Muda o tempo, mas acontece a mesma coisa, às vezes nos falta fé.
E não pode ser assim. A gente conhece o Deus que a gente segue, a gente vê as maravilhas dele aqui e a gente vê as maravilhas no dia a dia, a gente vivencia os seus milagres. Mas ainda assim, quando o negócio aperta, muitas vezes nos falta fé. Não negocie a sua fé. Ela precisa ser inegociável, como o seu caráter, a sua fidelidade e o seu amor. E para a gente terminar, vai ter mais coisa depois, Lipe? Agora eu já cortei um monte de coisa aqui. Mas para a gente terminar, não negocie o seu tempo. Em Daniel 6,10 diz que ele orava 3 vezes. Ele orava antes e depois. Ele continuou. Ele podia falar: Deus, olha só, o negócio pegou aqui para o nosso lado. Eu vou fazer o seguinte: eu sei que eu orava 3 vezes, o Senhor também sabe disso. Mas agora eu vou passar a orar uma vez, vou ficar mais na madrugada escondido, porque aí fica mais fácil da gente continuar se comunicando, de eu continuar vivendo as suas maravilhas e de eu continuar vivo. Ele não negociou, se eram 3 vezes antes, 3 vezes permaneceram. E hoje a gente vive num mundo em que, assim, nós tentamos segurar muitos pratos ao mesmo tempo. E eu me coloco como assim, uma peça fundamental. Esse tema é um tema muito forte, mas eu acredito assim, que todos nós aqui estamos no mesmo patamar. E eu não estou aqui para ficar passando lições de moral. Eu acredito que o Espírito Santo, quando ele me chamou para estar aqui, é porque ele queria me tratar primeiro. Então, talvez eu esteja até um pouco mais lá embaixo. Então, assim, tudo que a gente estiver falando aqui, que vocês guardem no coração de vocês e de maneira nenhuma pense nisso como algo rude. Mas que a gente não negocie o nosso tempo. Porque a gente vive numa era em que a gente busca muito a perfeição para tudo. A gente tem que dar conta de tudo, de muitas coisas, né? É casa, é igreja, é trabalho, é estudos, é muita coisa, e em tudo a gente quer ser muito bom. E isso é maravilhoso. Tem uma pregação da pastora Thalita Pereira que diz: pise no acelerador do seu potencial, se eu não me engano. Acho que é essa que fala até da história de Daniel, é maravilhosa. Ela fala: não, a gente não tem que ser medíocre, a gente tem que procurar ser o melhor. E sim, e nessa onda da gente procurar ser o melhor, a gente está assim, pelo menos é o que eu mais vivencio, uma coisa muito grande de alta performance. E isso é muito bom. Tão bom que hoje a gente recebeu aqui a Renata, que é um dos presentes de um curso que o Lipe está fazendo. Exatamente disso. E assim, eu também faço parte de um outro grupo. Eu acho que a gente tem que realmente procurar ser melhor do que, não melhor do que os outros, mas melhor do que a gente mesmo, a cada dia, evoluir. Isso é muito importante, a gente não pode parar no tempo. Mas eu me vi, na pandemia, estudando o dia inteiro. Naquela época, o Lipe trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite, dia sim, dia não. Então, quando ele estava trabalhando, lá para umas 8, 9 horas, eu começava a estudar, eu estava com muito curso acumulado, um monte de coisa da pós acumulado. Eu me vi estudando, eu ficava até 10 horas da noite. Às vezes parava, almoçava, arrumava alguma coisa em casa, depois ficava o dia inteiro estudando. Eu falei: peraí, mas eu gosto de estudar. Mas, assim, eu me dedico tanto a estudar tantas coisas, mas eu não estou estudando a palavra também. Por que Deus não está aqui nesse plano também? E a partir dali foi um momento maravilhoso que eu vivi, que vivemos eu e Deus. E foi sensacional. Então, que a gente também não negocie o nosso tempo. Que a gente busque sempre fazer o melhor em tudo. Mas que a gente lembre que Deus também precisa, não por Ele, mas por nós. Nós precisamos, na verdade, dedicar tempo a Deus. E aí é da forma que você achar melhor. Mas a gente precisa ter em mente que Deus é primazia. Sempre foi e sempre será. Por isso, querido, eu já queria até convidar o Ministério de Louvor para ir subindo, por favor. Lipe, pode começar a introdução aí. Não negocie. Não negocie o seu tempo. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu caráter, os seus valores, a sua fidelidade. Ninguém merece que você mude. Ninguém merece. E eu vi muitas meninas mudando muitas coisas. Até é algo interessante, na época que eu era jovem, adolescente. Eu sempre tive assim, um certo medo de namorar cedo, porque eu tinha um plano ali para só namorar depois que terminasse a faculdade, porque eu tinha medo de que o namorado me atrapalhasse a chegar lá. Eu via muitas meninas que às vezes passavam para a Marinha, passavam para uma faculdade federal, mas não iam, porque o namorado não né? Os planos. E eu não julgo, porque quando se ama, está tudo certo. Mas essas meninas hoje, nenhuma delas está com o namorado.
Então, assim, prestem bem atenção nisso e não saiam negociando o que é inegociável por conta de ninguém. Só para terminar, eu lembro de assim que saiu um perfume muito caro no Boticário, mamãe perguntou à atendente, mas por que esse perfume é tão mais caro do que os outros? E a atendente falou assim, porque esse é a essência. Até então, todos os que a gente tinha aqui na loja era fragrância, por isso que esse é mais caro, porque a essência fixa mais, é mais forte, né? Tem aquele cheiro maravilhoso, aquela coisa toda, por isso ele é mais caro, ele é a essência. E Daniel, ele não negociou a sua essência. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração, não é adorar a Deus quando a gente está aqui, é viver, ter uma vida de adoração. E que a nossa adoração, dia após dia, ela chegue aos céus como um perfume suave, mas que esse perfume, ele seja a essência. Que fragrância não saia mais da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, que a partir de agora a gente busque viver o melhor e o inegociável com Deus e para Deus. Amém? Amém.